Com a palavra o deputado Tadeu Venere. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o presidente Rubens, também o relator, o deputado Arthur Lira. Eu acho que, como disse já o nosso líder Lindbergh, nós estamos em boas mãos nesse debate, porque eu não tenho dúvidas, deputado Arthur Lira, que nós o faremos com muitas audiências públicas. Espero, inclusive, que nós possamos fazer no Paraná. Ontem estava na Assembleia Legislativa, perguntaram se faremos, talvez com a vossa presença, sem a vossa presença, mas que nós possamos fazer, porque acho que esse é um debate talvez mais fundamental que nós possamos fazer nesse período. Duas situações só que eu gostaria de destacar das falas que eu ouvi aqui, e que eu acho que serve para nós refletirmos a respeito dessa possibilidade real e dessa neutralidade necessária. Primeiro, com relação, senhor Marcos Barbosa, à não isenção de dividendos, hoje. O que ela impacta, de fato, nos municípios e estados, o fato de nós não recolhermos imposto sobre dividendos e enquanto. Porque quando nós falamos que os estados vão perder, nós também temos que lembrar que os estados já estão perdendo e os municípios, a maioria, e os senhores são deputados há mais tempo sabem, muitas vezes virão muitos hoje aqui, milhares de prefeitos, uma expressão que eu acho que não serviria, porque às vezes é pejorativa, mas com o pires na mão. Os municípios poderiam receber mais, mas muitas vezes deixam de receber justamente daqueles que podem contribuir mais. Então essa é a primeira ponderação que eu faço ao senhor Marcos Barbosa. Com relação ao corte de gastos, doutor Gustavo, que eu ouvi aqui a sugestão que seja feita pelo governo federal a partir do executivo, a preocupação é, quando se fala em corte de gasto do executivo, nós estamos falando no quê? Em qual corte de gasto? Corte de gasto na saúde, que eu já ouvi muitos prefeitos falar que era preciso desconstitucionalizar os percentuais, na saúde, na educação, na previdência e assistência, ou seja, justamente no setor mais pobre da sociedade, porque ele é o mais frágil e talvez seja mais fácil de ser cortado. Nas isenções fiscais, que no ano que vem, segundo informações do próprio Valor Econômico, chegam a 626 bilhões de reais. É desta ou quais das duas opções nós vamos tomar? A terceira, se nós vamos fazer nas emendas obrigatórias, que passaram a ser obrigatórias aqui no Parlamento, e que somos 50 bilhões de reais. Nós estamos falando de 50 bilhões, corta 50%, nós vamos fazer tranquilamente esse equilíbrio. A quarta, aumentar a efetividade de fato, com concurso público, inclusive, para que a Previdência possa fiscalizar o recolhimento do INSS do Fundo de Garantia, que são alguns bilhões de reais que não são feitos. E, por último, uma sugestão, modesta sugestão. Se é para fazer corte, por que nós não começamos a pensar em corte nos percentuais constitucionais do Judiciário, do Legislativo, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, que hoje vivem, sem dúvida nenhuma, uma ilha de prosperidade num mar de dificuldades. E essa expressão não é minha, mas é do secretário da Fazenda de 12 anos atrás do Paraná, quando nós tentamos cortar o Tribunal de Contas, tentamos cortar o Legislativo, tentamos cortar o Judiciário e nunca conseguimos. Por isso, esses setores, justamente o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o Legislativo, têm uma abundância de recursos, enquanto a maioria não tem absolutamente. Então, faço ao doutor Marcos e ao doutor Sérgio, Gustavo, justamente essas duas ponderações. Obrigado.